Qual foi, YouTube? Ó, guapo. Oi, Bu. Meu nome é Didier. Eu sei que eu demorei um pouco, e faz algum tempo, acho que vai completar mais de uma semana que se encerrou o período lá, mas esse vídeo é em relação a o encerramento, não definitivo, porque falando a real eu não sei se vai ser definitivo, mas é o encerramento por agora desse capítulo que foi em Cabo de Santo Agostinho. Bom, o serviço lá terminou e a gente concluiu aquilo que a empresa foi contratada para fazer. E falando sobre esse serviço em si, primeiramente, tudo que poderia acontecer de errado aconteceu. Porém, eu acredito que nada é por acaso, tá ligado? Eu aprendi muito mesmo com esse serviço. Lógico que primeiramente por ter sido a minha primeira experiência profissional na profissão que eu escolhi para seguir como carreira, foi minha primeira experiência, então eu pude aprender bastante em relação a todo esse processo. Quanto foi o meu primeiro serviço que eu estava responsável assim, e que eu atuei como profissional definitivo na área da qual eu escolhi, que eu tenho formação. E posso te dizer que apesar de todas as dificuldades que aconteceram, eu estou muito orgulhoso da equipe, da empresa, da gente, de não ter desistido, porque foi difícil, foi muitos desafios, e me fez compreender que apesar de toda dificuldade que possa acontecer em um serviço em si, em uma realização de alguma coisa, todo o processo é edificante, é amadurecedor, é aprendizado. E algo que me fez também perceber é que, tipo, quem realmente tá na mesma vibe que você, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, apesar das dificuldades, aquilo ali vai dar certo. Talvez não como você esperava, se fosse o caso, mas vai ser concluído da melhor maneira que foi possível. E eu estou muito orgulhoso da gente ter conseguido realizar esse serviço. Estou muito orgulhoso de mim também, de não ter desistido, de ter persistido, de ter corrido atrás. Estou muito contente também com a equipe que a gente estava junto, que a gente estava alinhado ali, que a gente estava no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. E a gente conseguiu concluir esse serviço. Então foi algo que me edificou muito, como eu já tinha falado antes. Me amadureceu muito, tanto pessoalmente como pessoa, quanto como profissional, partindo dessa parte de questão profissional, de trabalho e tal, de construção de carreira, de experiência. Foi algo que me edificou bastante, que me proporcionou uma experiência que eu nunca tinha tido antes, uma persistência também, uma confiança, uma união, uma objetividade de realizar aquilo. E eu estou muito feliz por esse serviço, por a gente ter concluído. Como eu te disse, eu não sei se foi definitivo, se eu vou voltar para Cabo de Santo Agostinho, mas por agora eu posso dizer que eu estou voltando para minha morada, para onde eu tenho raízes, na minha cidade. E parando para pensar em relação a todo esse processo que eu passei desse serviço, de estar em outro estado, de estar passando a semana toda lá, de estar vivendo lá em um ambiente novo, com pessoas novas, com experiências novas, com realidades diferentes da que eu estava acostumado, eu concluo que eu estou muito feliz, porque eu não sei se você assistiu outro vídeo, mas o meu objetivo de ter entrado nessa carreira, dessa profissão, foi me trazer essa possibilidade, vontade, sonho também que eu tenho de poder, através do trabalho, poder viajar, poder conhecer outros cantos, poder conhecer outras culturas, poder conhecer outras pessoas, poder ter outras vivências, poder sair do meu mundo que eu estou acostumado aqui
na minha cidade, na minha morada, onde eu tenho raízes, e desvendar, desbravar, conhecer, explorar outra realidade, outro mundo. E confesso que não foi fácil. Nessa avaliação que eu fiz em relação a isso, foi um desafio grande. Eu não, em alguns momentos eu pensei em voltar, não em voltar para desistir, sabe? Mas sabe quando bate aquela saudade do que é seu, do que você está acostumado, da realidade que você tinha, da intimidade que você tinha, que eu acho que isso foi uma das coisas que mais pesaram para mim em relação a esse serviço que a gente fez e esse tempo que eu passei lá, foi a falta de intimidade e de solidão. Não solidão no sentido ruim da palavra, mas solidão no sentido tipo, na minha cidade, onde eu tenho raízes, onde está minha morada, eu costumo ser solitário, tá ligado? Eu gosto da solidão, eu gosto do meu espaço, eu gosto das minhas manias, eu gosto das coisas da maneira como eu quero que seja, por mais que seja unicamente no meu quadrado, na minha casa, sozinho, mas eu gosto dessa sensação, eu gosto dessa liberdade que eu tenho dentro da minha morada e dessa solidão, de estar sozinho. Eu gosto disso. E eu acho que uma das coisas que mais me pesaram em relação a essa questão de buscar através do serviço outra morada, outro conhecimento, outra vivência, algo que me fez sentir muita falta do meu foi o estar sempre em companhia, tudo em volta de mim. Eu nunca estava só, eu sempre estava acompanhado. Poucos momentos eu posso dizer que eu passei 1-2 horas sozinho, e trazer essa realidade para mim foi desafiador pra caramba, porque me estressou bastante, me fez muita falta. Me pegou no momento que me pegou no ponto do qual me faz extremamente falta, mas me amadureceu bastante, tá ligado? Nessa questão de convívio, nessa questão de convivência, nessa questão de saber aproveitar o meu quando eu tô só, quando eu tô naquilo que eu costumava ter quando eu tava na minha cidade, que seria eu estar sozinho, ter meu espaço, minha intimidade lá. E eu acho que essa é uma das maiores lições que eu tive em relação a todo esse processo que eu passei de serviço em Cabo de Santo Agostinho, que foi esse choque de realidade entre o que eu tinha na minha cidade, que eu morava só, e essa realidade que eu passei lá em Cabo de Santo Agostinho, o tempo que eu passei em comunidade, vamos dizer assim, tendo companhia e tudo mais, me fez compreender o quanto é necessário eu ter esse momento meu, esse momento só, esse momento de não fazer nada, tá ligado? Muitas das vezes eu não fazia nada quando eu tava só, eu só queria estar só. E outra coisa que me fez perceber também, além de ser muito importante eu ter esse momento sozinho comigo mesmo que para fazer nada, mas eu precisava e sentia falta disso. Outra coisa que me fez perceber bastante, que eu senti algumas vezes lá, enquanto eu estava lá, foi a falta de algumas coisas, de alguns costumes, de algumas coisas que eu fazia, de algumas pessoas, de alguns momentos que eu tinha aqui na minha cidade, no meu canto. Me fez sentir muita falta dessas coisas em determinados momentos e me fez ter uma compreensão maior e um entendimento maior em relação a essas coisas que estavam me fazendo falta, de que eu pudesse olhar com outro olho para essas coisas, dar outra importância, dar outro significado, dar outro tratamento a essas coisas em relação a isso que eu senti falta quando eu estava na cidade do Cabo. Me fez perceber e olhar de outra forma, não que deixou de ser importante, o que se tornou importante, porque sempre foi algo que
desde sempre eu tive a base do compreendimento próprio meu de que essas coisas eram importantes, mas me fez perceber que eu deveria dar mais atenção, eu deveria me empenhar mais, eu deveria desfrutar mais dessas coisas, enquanto eu estava podendo ter elas e valorizar elas, valorizar os momentos, valorizar as situações, valorizar as pessoas das quais eu sentia falta quando eu estava lá e aproveitar mais o momento junto, tá ligado? Me fez ter outra compreensão e outra valorização dessas coisas que são importantes para mim, que me fizeram falta. Então eu percebi que eu precisava em algumas coisas me empenhar mais, me importar mais, me dedicar mais, tornar mais possível. Porque eu confesso que pelo fato de, apesar de eu ter essas coisas que eu sabia como base dentro de mim, que eram importantes, talvez se eu não tivesse tido essa experiência de meio que se afastar dessas coisas e não ter essas coisas no momento que eu queria, como se eu tivesse na minha cidade, me fez perceber que eu precisava aproveitar mais, organizar mais, me dedicar mais, ter mais consideração por essas coisas, porque eu acredito que eu precisei não perder em si, no sentido de deixar de ter, mas eu precisei de me afastar dessas coisas que eram importantes de mim, que sempre estavam à minha volta enquanto eu estava na minha cidade, para começar a compreender e ter essa concepção de que eram realmente importantes para mim e que eu precisava dar uma atenção a mais, quando eu deixei de ter elas no momento que eu queria, quando eu deixei de ter elas em volta de mim enquanto eu estava na minha cidade. Deu para compreender? Não sei se ficou tão claro, mas eu acho que eu precisei realmente, ter esse afastamento, ter essa distanciação dessas coisas e, como eu posso dizer, parar para perceber que pelo fato de eu estar longe, de eu não estar na minha cidade, de eu estar em outro local, e nesses momentos que eu senti falta, eu não ter aquilo ali comigo, me fez perceber e valorizar mais, e me dedicar mais, e me empenhar mais, quando eu pudesse ter essas coisas de volta. E é o que aconteceu com essas coisas que continuam sendo importantes para mim, mas que eu vejo com outro olhar, de mais cuidado, de mais zelo, de mais consideração, de mais carinho em relação a essas coisas, a partir do momento que eu não pude ter quando eu senti falta, quando eu queria ter, pelo fato de eu estar longe de casa e longe dessas coisas. Então, o que eu concluo é que nada é por acaso, apesar de todas as dificuldades. Tudo é ensinamento, dependendo da forma como você vê. E lógico, dependendo do que vai acontecer em relação às coisas, à vida em si, que possa servir de ensinamento para você. Mas eu acho que até um ponto que, se você está me ouvindo, você deve, se você achar que deve, lógico, se dá a possibilidade de reavaliar essas coisas que são importantes para você. Não para deixar de serem importantes para você, mas de você conseguir olhar com outro olhar e com outra realidade, mesmo que apenas por imaginação ou pensamento, você olhar de outra forma e imaginar como se, quando aquela vontade bater de ter essa coisa, você não ter naquele momento em si que você queria ter, que a saudade bateu, que o sentimento bateu, para que você possa ter essa compreensão de que, e essa avaliação também, de que será que eu estou dando realmente a importância que essa coisa merece para mim? Será que eu estou aproveitando tanto o momento dessa coisa que é importante para mim quando eu estou com ela? Ou será que o fato de eu estar num canto seguro, confortável,
e ter essas coisas no momento que eu quero, no momento que eu senti falta e tal, eu vou ter elas pra mim? Será que eu tô dando essa importância realmente devido a elas? E eu consegui compreender isso. E eu acho que esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal, tirando todas as outras coisas que eu aprendi em relação à profissão. Mas enfim, se você achar que deve, Bu, pensa sobre isso, tá? Eu sei que não foi uma temporada que foi realmente boa no sentido de tipo de tudo, se assim eu posso dizer, de edição, de vídeo, de cronologia, e até falando que eu levei um tempo para poder vir falar com você aqui e encerrar esse capítulo em relação a Santo Agostinho, mas eu sinto que eu precisava desse tempo para poder pensar e falar sobre. Eu sei que não ficou a melhor fala, eu tenho plena convicção disso, mas eu estou tentando. Eu quero continuar com essa sequência de vídeos, vídeo captado, e prometo tentar o meu máximo possível para melhorar, beleza, Bu? Obrigado por estar comigo desde sempre, desde quando eu comecei essa ideia, e vamos juntos. Eu não sei qual vai ser o meu futuro no sentido profissional, se eu vou continuar nessa empresa, se eu vou para outro local, se eu vou permanecer na minha cidade. Mas independente do que seja, da realidade que seja, de para onde eu for, eu vou levar você comigo. E espero que você tenha gostado dessa temporada em Santo Agostinho, em Cabo de Santo Agostinho, e te prometo me dedicar mais, continuar, aprender mais, e vamos juntos. Eu vou levar você comigo para onde eu for. Essa é a única certeza que eu posso te passar agora, porque independente do que aconteça, você vai estar comigo. Beleza, Bu? Obrigado por me ouvir, obrigado por me assistir e ouvir, né? Até agora, e é isso. Beijos, Bu. Até o próximo vídeo.